Sabe, irmãos, o Senhor nos tirou de um lugar de tristeza, de trevas, onde nós vivíamos ali em uma opressão. Hoje nós vivemos em uma outra condição. Nós estamos aqui essa tarde, a gente precisa todo o tempo alimentar essa consciência. Eu estou em um lugar onde eu posso sorrir, um lugar de liberdade, um lugar onde há crescimento para mim. Onde é esse lugar? No Senhor. Sabe, hoje nós estamos aqui para entregar o nosso culto a Ele. E a gente vai aprender ao longo da caminhada cristã que nós temos um espírito, nós temos uma alma. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos nesse corpo. Nós estamos aqui no domingo à tarde, apresentando o nosso corpo ao Senhor. Pode ser que você esteja aqui e o seu corpo, em algum momento, disse: eu não vou hoje à tarde não, estou cansado. Mas nós nos reunimos aqui e nós estamos apresentando o nosso culto, o nosso corpo, como um sacrifício vivo ao Senhor. Há um lugar da carne, um lugar de ser entregue como um sacrifício para o Senhor. E como nós fazemos isso? Como nós cantamos aqui agora, com alegria, sorrindo. Não importa quais sejam as circunstâncias, quais sejam as vozes que tenham falado comigo e com você, dizendo que você não pode, que você não tem, que você não vai conseguir. As vozes, a Bíblia diz que são muitas vozes, mas eu preciso ficar com aquilo que a palavra diz. E quando eu fico com a palavra, eu vou sorrir em meio às circunstâncias, apresentando o meu culto ao Senhor, celebrando, agradecendo. Eu queria que você fizesse isso. Eu queria que o louvor cantasse mais uma vez sobre esse sorriso que nós devemos dar. E que com essa consciência você cante, você ria. Não importa quais as circunstâncias, ria. Você tem a palavra, você tem o Senhor, Ele mudou a sua vida para sempre. Um minutinho só. Escolher o melhor lugar para estar no domingo à tarde. Graças a Deus. Podem sentar, fiquem à vontade. Que tempo maravilhoso, como é bom poder estar aqui adorando ao Senhor, encontrando os nossos irmãos. Amém, gente? Vocês estão animados? Cadê os nossos irmãos que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje? Nós temos alguém? Pode ser aniversário de casamento, de nascimento, de novo nascimento. Nós só queremos um motivo para orar por você, para celebrar a sua vida e para festejar aquilo que o Senhor tem feito por meio da sua vida também. Glória a Deus por esses irmãos preciosos chegando aqui. Vamos orar por eles. Estenda para cá a sua mão. Casamento, quantos anos? Eita glória, 3 anos de casados. Muito mais anos virão em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa união. Obrigado por esse casal tão poderoso no Senhor, Pai. Obrigado por essa estação que eles viveram até aqui. Obrigado por essa estação que eles viveram até aqui, Pai. E pela nova estação que inicia agora. Nós celebramos esse casamento e declaramos em nome de Jesus um tempo onde a influência deles como casal, Pai, vai crescer nesse lugar. Eles sendo grandes referências aqui. Em nome de Jesus, muito mais anos chegando. E nós estaremos aqui para celebrar essa data. Em nome de Jesus, uma salva de palmas para esse casal. Parabéns, gente. Tem um presente da nossa igreja para vocês. Glória a Deus. Cadê as mulheres da nossa igreja? Ontem tivemos aqui um tempo maravilhoso.
destinado a elas, Café Rema para Mulheres. É um evento promovido pelo Rema em comemoração ao Dia da Mulher, mês de março, mês da mulher, né? E foi um tempo especial. Nós temos inclusive um vídeo para mostrar para você com alguns dos melhores momentos que tivemos aqui. Eu queria que você visse aí. Glória a Deus. Café Rema para elas. Foi um tempo especial, uma palavra poderosa que elas receberam aqui. E se você não esteve, não perde a próxima oportunidade. Se envolva, participe desses eventos, que certamente você será acrescentado pelo Senhor. E muitas coisas vão acontecer também por meio da sua vida, né? Você é alguém que vai atrair mulheres para eventos como esse. Pessoas serão alcançadas e transformadas para sempre. Então não fica de fora nas próximas oportunidades. Nosso Verbo News certamente já está pronto, temos muitas programações, eu queria que você ficasse aí bem atento para você não perder nada. De março, culto de celebração. Está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. De março, culto de celebração. Está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Foi dada a largada para a Maratona Rema 2025. A matéria, como ser guiada pelo Espírito, está aberta ao público com a professora Sameira Andréa. E quem trouxer mais visitantes durante esse período ganhará 1 ano de Rema pago. Essa é a sua oportunidade de estudar no maior centro de treinamento bíblico do mundo, com todas as mensalidades pagas por 1 ano. Durante o período de aulas abertas, o Rema continua com as matrículas abertas. Aproveite, faça sua matrícula e tenha sua vida completamente transformada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com uma palavra maravilhosa para edificar você através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. No sábado, os jovens VIPs mergulharão em atmosfera poderosa no mover do Espírito Santo no Hora VIPs. Será uma noite sobrenatural e você não pode perder. Então chama a galera e vem! É neste sábado, às 19 horas. Agora, eu gostaria de te dar um aviso importante a você que é pai ou mãe. Prezando pela saúde de todas as crianças de nossa igreja e devido ao número crescente de casos de gripe, se seu filho apresentar uns sintomas de gripe ou resfriado, tais como
coriza, congestão nasal, tosse, dor de garganta ou febre, visando o bem-estar dos demais amiguinhos, pedimos que ele fique em casa e somente após a recuperação ele retorne para cultuar junto com as outras crianças na salinha. É a nossa igreja pensando sempre no melhor para você e toda a sua família. Hoje queremos indicar o livro Acima, Experimentando uma Vida Elevada do autor Tony Cook. Se você já sonhou com uma vida muito mais enriquecedora e significativa do que você tem vivido, saiba que é totalmente possível viver com o que tem sonhado. Você foi criado para algo maior e melhor do que você já experimentou. Há uma vida elevada que Deus tem para você e neste livro você vai aprender a se conectar e cultivar essa vida. Há uma elevação que você pode experimentar. Então não perca mais tempo. Passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais. Como ser guiado pelo Senhor. Isso é maravilhoso. A Bíblia diz, o próprio Senhor vai dizer que Ele não quer que a gente ande como cavalos ou mulas. Sabe, irmãos, os cavalos, eles andam guiados por um cabresto, eles precisam ser puxados. E a Bíblia vai dizer exatamente isso. O desejo de Deus é que a gente não viva como um cavalo vive. Por isso Ele nos deu o seu próprio Espírito para nos guiar, para nos instruir. E nós vamos precisar aprender sobre isso. Então essa é uma grande oportunidade, você pode aprender isso gratuitamente. Venha, participe, traga pessoas. E sabe que o Rema encerrou aquele período dos grandes descontos. Os descontaços encerraram. Aí você diz assim, só que iniciou um período melhor, que alguém, talvez um amigo seu ou você, pode estudar por um ano de forma completamente gratuita. Como é que eu vou fazer? Você vai trazer convidados. E aquele que trouxer o maior número de convidados, de visitantes diferentes, durante esse período da matéria, que vai acontecer até o dia 14 de abril, até o dia 14 de abril a matéria vai estar aberta, e quem trouxer o maior número de visitantes nesse período vai ganhar um ano de Rema pago, completamente pago. Então aproveita essa oportunidade, esse é um grande desconto, é uma grande oportunidade de você aprender a palavra, assim como essa matéria que para mim mudou muitas coisas na minha jornada, certamente vai mudar para você, mas você vai ter acesso a outros estudos, a outras matérias que certamente vão mudar a sua trajetória cristã em muitos aspectos. Então não perde essa oportunidade. Você tem agora até o dia 14 para trazer convidados. Venha, traga alguém com você, e aquele que trouxer o maior número de visitantes vai ter um ano de Rema pago. Não é sorteio não. Aquele que trouxer o maior número vai ganhar um ano de Rema pago. Combinado? Então vem, traz alguém com você, traz os seus familiares. Quem sabe compensa você alugar até um ônibus aí para trazer alguém, trazer as pessoas para conhecer o Rema e para ouvir a respeito dessas verdades que mudam as nossas vidas. Eu queria também falar sobre o Acamp Kids, que nem apareceu aí no nosso Verbo News, mas eu quero dizer para você que hoje está aberto o primeiro lote do Acamp Kids. Para você que tem uma criança na sua vida, pode ser um sobrinho, o seu filho, essa é uma grande oportunidade de você envolver a sua criança nesse grande evento que vai acontecer, que é exclusivamente para crianças até 11 anos de idade. Então aproveite essa oportunidade. Nós temos inclusive um vídeo para mostrar sobre o Acamp Kids. Eu queria colocar para você agora. Em um mundo repleto de caminhos, há muitos que se perdem. A infância é o solo fértil onde se planta o futuro. Mas quem tem mostrado a direção certa? Ensinar o caminho certo não é apenas uma opção, é uma missão. Após os que nunca ouviram falar da verdade, nações inteiras que seguem caminhos distantes do único que leva a vida. Quem ensinará às próximas gerações que Ele é o caminho? E quanto a nós? Estamos preparando nossas crianças para serem luz no mundo? Para que sejam instrumentos de Deus na evangelização das nações? O amanhã da missão começa com o ensino de hoje. Este é o chamado para um tempo de ensino, transformação e despertar. Vem aí o Acamp Kids. Um
um acampamento infantil onde cada criança aprenderá que há um caminho a seguir e uma missão a cumprir. Glória a Deus, inicia hoje, o primeiro lote está aberto, então aproveita, envolva a sua criança. Eu estava vendo a irmã Samara dirigindo o culto hoje pela manhã e ela falou algo maravilhoso, né? Sobre essa consciência que nós como pais precisamos ter de aproveitar oportunidades como essa. Oportunidades que talvez fizeram falta na sua vida, na sua caminhada, porque quantas coisas poderiam ter sido evitadas se nós estivéssemos envolvidos em eventos como esse, né? Então hoje nós temos uma nova oportunidade de dar a outras pessoas, a outras crianças essa oportunidade. Então não deixe o seu filho fora. Se for necessário você fazer um esforço para que ele esteja lá, eu vou dizer a você, vale a pena. Envolva o seu filho, ensine a ele o caminho, e às vezes são pequenos passos, né, que nós precisamos dar a ele o gosto de estar aqui, o gosto de ouvir a palavra, o gosto de participar de cultos que vão acontecer lá. Coisas serão compartilhadas com ele que certamente vai marcar a vida deles para sempre. Então não deixe o seu filho ficar fora, em nome de Jesus, amém? Então aproveita logo o primeiro lote, ao final você pode passar lá no balcão de informações e pegar mais detalhes, tá certo? Temos aqui hoje hoje à tarde, nos visitando pela primeira vez. Temos algum visitante, algum convidado, temos mãos levantadas ali. Glória a Deus. Alguém mais está aqui pela primeira vez? Daqui eu te vi muito bem, mas eu queria te apresentar também aos demais irmãos. Eu queria que você ficasse de pé só um minutinho para nós te recebermos da maneira que você merece. Você que está próximo a eles já sabe o que fazer. Pode sentar, fique à vontade, que honra recebê-lo aqui. E eu quero dizer para você que se você já congrega em outro lugar, leva para o seu pastor, para o seu líder, um abraço nosso. Mas se você ainda não congrega, eu preciso também dizer que você precisa congregar, você precisa ter um lugar para chamar de seu. E se você decidir ficar aqui conosco, congregar conosco, será uma grande honra para nós, amém? Uma salva de palmas bem calorosa para os nossos convidados. E ao final do culto eu vou voltar aqui. Nós temos uma sala que foi preparada exclusivamente para você. E ao final eu volto. Nós vamos ter lá atrás alguns irmãos sinalizando para você. Quem te trouxe também pode ir. Vai ser algo bem rápido, 5 minutinhos. Lá vai ter algo para você comer, algo para você beber. Nós temos um presentinho também para te entregar. E nós não queremos que você saia sem passar por essa sala. E prove um pouquinho mais desse nosso carinho. É uma forma que nós temos de demonstrar um pouco mais do nosso amor para você, tá bom? Volte outras vezes em nome de Jesus. Vamos agora dizimar, ofertar. Vamos entregar os nossos bens ao Senhor com toda a alegria do nosso coração. Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia também em 2 Coríntios, no capítulo 9. Abra a sua carteira, abra o seu aplicativo. Esse é o momento que nós vamos ofertar, dizimar ao Senhor, fazendo isso com toda alegria e com consciência naquilo que a palavra diz. Amém, gente? Nós não fazemos isso como um ritual, nós não fazemos isso por uma obrigação, nós fazemos isso porque nós cremos naquilo que a palavra diz. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz: olha, lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Esses versículos são muito conhecidos da nossa parte, não é verdade? Mas sempre que nós lemos a palavra, de fato existe algo novo para nos alcançar, existe algo que nós precisamos relembrar, existem bases que nós precisamos voltar. Nesse momento dos dízimos, no momento da oferta, como eu disse antes, nós não fazemos por um ritual. Nós não fazemos como o apóstolo Paulo nos instrui, que ele diz que nós não devemos fazer por constrangimento, não com pesar, mas existe uma forma que Deus ama que a gente faça. Ele diz: olha, o Senhor ama aquele que contribui com alegria. Mas sabe que a gente nunca vai contribuir com alegria se nós fizermos isso como um ritual religioso.
a gente faz de forma automática, mas não a alegria quando nós fazemos de maneira automática, mas quando há uma consciência daquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos entregando honra ao Senhor, que nós estamos considerando aquilo que Ele mesmo fez chegar em nossas mãos. À medida que a gente vai entendendo essas coisas, nós vamos ser cada vez mais cuidadosos, inclusive. Eu não quero entregar qualquer coisa ao Senhor. Esse é um momento especial para mim, esse é um momento que vai acontecer, e isso acontece entre eu e o Senhor. Não há uma fiscalização aqui na nossa igreja, por exemplo, nada disso. É entre você e o Senhor. Aí o apóstolo Paulo nos traz uma consciência importante. Ele diz, olha, lembrem, aquele que semeia pouco, igualmente colherá pouco. A gente precisa ter essa consciência. À medida que eu quero caminhar entregando poucas sementes, eu só preciso saber, eu vou colher pouco. Alguém aqui quer colher pouco? Levante sua mão. Ninguém quer colher pouco. Mas Paulo está dizendo isso, ei, lembre, aquele que planta pouco, colhe pouco, e está tudo bem. Mas ele diz, olha, aquele que planta, aquele que semeia com generosidade, do mesmo modo, colherá com um transbordar, como ele vai dizer lá no versículo 8. Ele diz, vai transbordar. A gente precisa caminhar nessa consciência. Eu estou entregando ao Senhor, não é um ato religioso, não é simplesmente um ritual que eu estou cumprindo, mas eu quero entregar com uma consciência cada vez mais clara, de que é Ele que me entrega, é Ele que me dá, Ele é o dono do ouro e da prata, e eu estou aqui devolvendo com toda a alegria do meu coração, com toda a honra, exatamente aquilo que deve ser entregue ao Senhor. Amém? Que a gente cresça nesse entendimento todas as vezes que nós viermos aqui. Se você desejar fazer pelo meio tradicional, você vai encontrar um envelope aí na sua cadeira, e você vai ficar livre para ofertar, para dizimar. Se você quiser fazer por meio digitais, está aqui o Pix da nossa igreja, lá atrás as tesoureiras também estão posicionadas, caso você utilize cartão de crédito ou de débito, você vai ficar livre. Você que está nos acompanhando aí ao vivo pelo YouTube, também pode participar desse momento. Apareceu aí para você um código QR Code que vai te direcionar para as contas da nossa igreja, e você vai poder entregar aquilo que é devido ao Senhor com toda a alegria. Amém, gente? Vocês estão aqui? Vamos orar? Estenda aí o seu envelope ou a sua mão. Vamos consagrar ao Senhor aquilo que nós vamos entregar a Ele agora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de aprender pela Tua Palavra a respeito daquilo que o Senhor quer que a gente faça, Pai. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que a Sua Palavra diz, mas fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, considerando o Senhor como o autor, o consumador da nossa vida, da nossa jornada, considerando que é o Senhor que nos dá tudo, Pai, o fôlego, a vida. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades, é aquele que deseja realizar os desejos do nosso coração. Nós estamos aqui para ser gratos ao Senhor, entregando com toda gratidão, com toda a honra, aquilo que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos. Fazemos com toda a alegria, em nome de Jesus. Vem, irmãos. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minhas sementes, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Aleluia. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando, perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano
Pai, por tudo aquilo que o Teu Espírito vai compartilhar ao nosso espírito, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor é digno de toda a honra, o Senhor é digno de toda glória, o Senhor é digno, Senhor, das nossas mãos levantadas, o Senhor é digno do nosso serviço, do nosso melhor. Obrigada, Pai, por essa unção que paira nesse lugar. Obrigada por essa paz que paira nesse lugar. Obrigada, Pai, por cada dom e manifestação nessa tarde, Pai. Cada pessoa que está tão bem colocada dentro do corpo de Cristo, cumprindo a sua função. E nós estamos aqui como uma grande orquestra, em que todas as engrenagens estão perfeitamente encaixadas. Tudo funcionando para a Tua honra, tudo funcionando, Pai, para a Tua glória. Oh, Pai, nos desperta, Senhor, nessa tarde, a respeito do nosso serviço a Ti. Nos desperta nessa tarde a respeito daquilo que nós precisamos fazer em Teu nome, Pai, e cumprir nessa terra em nome de Jesus. Fala conosco nessa tarde. Satanás, eu proíbo você de roubar a palavra, de roubar a semente da palavra. E eu declaro essa semente caindo no bom solo do coração de cada um de nós aqui e frutificando em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, gente. Graça e paz. Obrigada, gente. Aleluia. Amém. Vocês estão bem? Amém. Então é uma honra, né? Estar aqui trazendo para você, servindo a você dessa forma. E a gente vai dar continuidade a essa série, né? A respeito de chamado. Coincidentemente, eu ministrei aqui da última vez sobre isso, então não vou falar de novo daquela mesma forma, né? Dos dons, do ministério e tudo mais, mas é um assunto que nunca se esgota, amém? Sempre a gente vai ter algo a mais para falar vindo da parte do Senhor. E hoje eu gostaria de dar um tema para essa mensagem. E esse tema seria servindo em meu chamado com sabedoria, amém? Eu quero que você comece abrindo a palavra lá em 2 Timóteo, a partir do versículo 1. Aleluia. Nós vamos tocar aqui em alguns pontos que vão servir para cada um de nós, independente de que você seja chamado dentro dos 5 dons, ou se você é chamado dentro do Ministério de Socorros, amém? Todos esses pontos se aplicam a cada um de nós, a todos nós. E 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela determinação de Deus, de acordo com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, filho muito amado, graça, misericórdia e paz provenientes de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. Rendo graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa. Está assim na sua Bíblia? Como o serviam meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de Ti, noite e dia, em minhas fervorosas orações. Amém? Eu gosto que o apóstolo Paulo, ele está falando, né? Olha, a quem sirvo a Deus com a consciência limpa. E eu quero te despertar nessa tarde, a você refletir um pouco. Como é que você tem servido? Será que debaixo de qual consciência eu e você nós temos servido? Para quem nós estamos fazendo? Por que nós estamos fazendo? Como nós estamos fazendo? Amém? Isso é servir ao Senhor com a consciência limpa. E eu gosto também porque ele fala assim, olha, como o serviram os meus antepassados. Quando você vai ver o apóstolo Paulo narrar a respeito dos antepassados, né, da geração de onde ele vem, ele era um judeu da tribo de Benjamim, ele era fariseu, então ele é alguém muito disciplinado no que diz respeito à lei. E é interessante porque ele fala, eles serviam também com a consciência limpa. Pode ser que esse povo estava servindo, achando que estava agradando a Deus e não fazendo da forma correta, mas uma coisa é certa, eles também estavam com a consciência limpa. Isso nos chama a atenção que hoje existem religiões, né? Ou pessoas que às vezes interpretam a própria palavra de uma forma errada, mas estão ali se esmerando no servir ao Senhor, ainda que de uma maneira errada, mas achando que estão agradando a Deus. Amém? Me chama a atenção, por exemplo, quando a gente vê os mormons, né? Eu costumo muito, onde eu trabalho, estar vendo eles são bem branquinhos, eles vêm do sul, né, do sudeste, e eles estão ali debaixo de um sol quente, às vezes com um chapéu de palha desse tamanho, com uma roupa social, sabe? Talvez eles não estão fazendo aquilo da forma totalmente correta no que diz respeito à clareza das Escrituras, mas uma coisa é certa, eles estão servindo debaixo de uma consciência limpa.
Então, eu e você, nós precisamos também servir a Deus debaixo de uma consciência limpa. Amém? Se a nossa consciência nos condena, se a nossa consciência nos aponta de que nós não estamos fazendo o nosso melhor, algo está errado e algo precisa ser ajustado em nós. Amém? Aleluia. Continua lá no versículo 8, ele diz: assim sendo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Pois ele, no versículo 9, nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Percebe que primeiro você foi salvo, não é assim? Mas depois que você é salvo, querido, você também é chamado, você é comissionado pelo Senhor para cumprir o seu propósito nessa terra. A gente sabe que a salvação ela tem um pacote que é completo, não é assim? Mas existe também uma parte que eu e você precisamos fazer, nos encaixando no corpo de Cristo. E ele diz, olha, não em virtude das nossas obras. Significa que Deus não está nem um pouco preocupado com quem você era antes de nascer de novo. Deus não está se limitando ao que você fez de errado ou deixa de fazer. Amém? Deus não está olhando de onde você vem, de que família você vem, ou se você hoje, mesmo salvo, ainda não é perfeito, o Senhor não está atento para essas coisas. Aleluia. Por quê? Porque Ele é quem te capacita. E ele continua, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. E eu acho interessante porque se tem alguém que teria propriedade em falar que Deus não chama por obra, seria o apóstolo Paulo. Amém? Por quê? Porque o apóstolo Paulo ele vai mencionar, por diversas vezes a respeito de quem ele era. A respeito do que ele fez antes de nascer de novo, mas ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás fico, eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. E sabe que existem pessoas que têm dificuldade de esquecer das coisas que ficaram para trás. E isso tem paralisado elas em entrar no chamado, em entrar no dom, em entrar no serviço ao Senhor. Amém? Pessoas que talvez estão presas a uma falta de perdão. Pessoas que talvez estão presas a uma timidez. Pessoas que estão presas a um formato de como elas eram, um formato que não se encaixa mais para o novo tempo que Deus tem disponível para a vida deles. Então, está na hora de você, querido, deixar essas coisas que ficaram para trás e avançar para aquelas que estão adiante de você. Porque só assim você vai conseguir cumprir e entrar dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Amém? Volta umas folhinhas e abre em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Nós estamos aprendendo a respeito do serviço dentro do chamado, a respeito de pontos que nós precisamos ter sabedoria para desenvolver bem o nosso serviço. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz assim: não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Aleluia. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo ao seu filho na fé, Timóteo, olha, não deixe de desenvolver o dom que há em ti. Sabe que muitas vezes a gente pode até pensar, não, o dom é uma coisa assim estática, né? É de graça, foi dado pela graça, está aqui, eu vou só fluir nele. Sabe que eu e você, nós precisamos desenvolver esse dom, nós precisamos desenvolver essa capacidade. Por quê? Porque às vezes a gente observa no mundo que as pessoas do mundo, elas se esmeram. Elas têm uma profissão, elas fazem uma especialização, uma pós-graduação. Alguém que trabalha com atendimento ao público vai buscar fazer um curso, de como recepcionar bem as pessoas, de como tratar bem as pessoas. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas no corpo de Cristo estão dando o dom delas como se fosse uma esmola na igreja. Estão dando o dom delas como se fosse assim, é mesmo. Alguém disse que eu sirvo para isso aqui, eu vou fazer isso aqui. E eu quero te dizer que não é assim. Deus te deu um dom, mas cabe a você desenvolver esse dom, aperfeiçoar esse dom. Eu gosto do que Kenneth Hagin fala no seu livro Dons do Ministério. Ele fala, por exemplo, a respeito do ofício pastoral, que os pastores, eles podem e devem orar ao Senhor pedindo que eles sejam usados nos dons de conhecimento e de sabedoria, nesses dons revelacionais. Porque imagina, você aconselhar uma pessoa, claro que todo mundo, qualquer pastor vai aconselhar baseado na palavra, mas imagina você aconselhar alguém, além de você estar aconselhando baseado na palavra, Deus te revelar algo que aquela pessoa viveu. E você dizer, olha, eu estou vendo aqui pelo Espírito, o Senhor está me revelando que aconteceu isso assim, assim com você.
será que isso não vai ter mais impacto? Sim ou não? Foi assim que aconteceu com Jesus naquele poço, né, com a mulher samaritana. Ele agiu ali naquele dom, naquela palavra de conhecimento e falou para aquela mulher a respeito de coisas que ela já havia vivido, casamentos que ela já havia tido. E aquela mulher, ela teve a sua rota totalmente transformada. Então, nós precisamos, querida, a Bíblia diz, olha, buscai com zelo os melhores dons. Não é errado eu e você buscarmos um dom. É claro que eu não vou poder forçar a atuação e manifestação de um dom da minha própria cabeça. Mas se eu estou buscando, Senhor, me dá essas ferramentas para que eu atue melhor no meu chamado, para que eu atue melhor no meu ministério, querido, Deus não vai negar isso para você. Mas a pergunta é, será que nós estamos buscando? Aleluia. Então, nós precisamos nos aperfeiçoar nesse dom, no dom que Deus nos confiou. Muitas vezes, né, eu já me deparei com situações que eu, por exemplo, estou conversando com uma pessoa no WhatsApp para comprar um produto. Eu não sei se já aconteceu com você, mas às vezes eu já deixei de comprar um produto, eu já deixei de pedir uma encomenda, porque simplesmente eu não consegui manter um diálogo com aquela pessoa. Eu não entendi nada que aquela pessoa digitou. Não tem vírgula, não tem ponto, não tem acento. Não tem nada. E aí eu pego aquela mensagem e falo assim, sim, fulaninho, você está querendo dizer assim, não, você está entendendo errado. Eu quis dizer foi outra coisa. Essa compra não vai dar certo. A gente não vai ter condições de continuar esse procedimento por falta de uma comunicação clara. Não tem condição. Então, imagina, querido, que dentro também do teu chamado, às vezes você é um ministro chamado para o púlpito, mas você tem ruídos na sua comunicação. Eu digo isso com muito temor. Entenda? Porque eu sei que nada vai suplantar a unção de Deus sobre a sua vida. Mas por que não a gente fazer um curso de oratória? Por que não a gente fazer um curso de português? Por que não a gente se aperfeiçoar? Porque a gente vai estar falando para um público. Não adianta também eu estar aqui falando palavras rebuscadas que alguém que não é letrado não entenda. Então eu tenho que facilitar a minha linguagem, não é assim? Então, por mais que eu tenha uma linguagem, que eu não tenho, mas vamos supor, né, que eu tivesse uma linguagem muito rebuscada e eu tivesse que descer degraus um pouco, eu vou descer. E por que não alguns subirem também alguns degraus para facilitar essa comunicação? Mas, às vezes, a gente quer espiritualizar muitas coisas. Não, Deus me chamou como eu sou, e eu vou ser desse jeito, eu não sou igual a ninguém. E aí, tua comunicação fica deficiente, você deixa de alcançar pessoas devido à tua falha. Amém? Sabe que Davi, por exemplo, né, quando eu estava, o Senhor me trouxe ao coração a história de Davi, quando ele foi derrotar aquele gigante. Veja que ele estava ali sendo chamado por Deus diante de uma situação e disse que ele foi até Saul para derrotar o gigante. E Saul disse assim, então, né, coloca aí minha armadura. Colocou a armadura sobre ele, colocou aquele capacete e disse que Davi não conseguia dar nenhuma passada. Não é assim? Então, ele pegou e se desfez daquela armadura. Mas sabe que ele não chegou lá, diante daquele gigante, ele não só falou, olha, gigante, eu tenho uma unção de Deus sobre a minha vida, agora eu declaro que você caia morto. Foi assim? Não foi. A Bíblia diz que ele pegou um cajado, ele foi até o ribeiro, escolheu umas pedras, colocou numa funda, foi de encontro àquele gigante, rodou aquela funda. Você percebe que houve ali instrumentos, não é assim? Instrumentos, aparatos, apetrechos, houve ali a habilidade. A gente só teve uma troca de instrumentos, mas houve a necessidade de uma habilidade para que ele estivesse cooperando com a unção que estava sobre a vida dele. Aleluia. Você está entendendo isso que eu estou passando? Então, Deus não quer, querido, que você se esmere dentro do seu chamado, dentro do seu dom, para você ficar engessado, para você ficar igual às outras pessoas, padronizado. Não é isso. Mas você deve buscar se aperfeiçoar, porque se o mundo busca se aperfeiçoar, para atingir resultados naturais. Quanto mais eu e você, para produzir efeitos espirituais. Amém? Então, por exemplo, se você deu o exemplo aqui do pastoreio, né? Mas se você, ou do púlpito, do chamado de púlpito, mas se você está lá na frente, servindo as pessoas, recepcionando, o que é que você acha se alguém for recepcionado por um outro alguém que está totalmente amarrotado, que está com as suas vestimentas, eu olhando aqui se não está amassado, que está com as suas vestimentas totalmente amarrotadas, né? Ou o que você acha de alguém que está lá, às vezes nós mulheres, né? Porque eu estou aqui com a maquiagem, mas imagina se eu estivesse aqui com a olheira funda. Será o que eu estou querendo mostrar com aquilo? Oh, meu Deus, tomara que tenham pena de mim, estou tão sofrida dentro do meu serviço na igreja. Por que não a gente não passar um corretivozinho, né? De vez em quando? Por que não a gente não passar uma maquiagem?
Irmã, você está desespiritualizando as coisas. Não, querida, eu não estou. Eu só estou dizendo que você deve submeter o seu corpo em obediência ao Senhor. Você deve submeter até mesmo o seu cansaço em obediência ao Senhor. Amém? Sabe que eu estava aqui um dia desses, aquela irmã bem ali, eu não sei o nome dela de verde que está ali. E eu estava lá no finalzinho, e ela se levantou um dia, eu não sei nem se ela está reconhecendo que sou eu, porque eu estava lá no fundo, né? Mas ela foi com toda a delicadeza do mundo, ela chegou para mim e disse assim, meu amor, seja bem-vinda, é a primeira vez que você está vindo aqui, chega, ela está rindo. Aí eu disse, não, tem um tempinho que eu estou aqui. Tem um tempinho que eu estou aqui. Ela, meu amor, me desculpe, é porque eu sou nova na igreja. Eu disse, não, minha irmã, pelo contrário. Olha, se eu tivesse sendo a visitante dessa igreja, eu amei ser recepcionada pela senhora desse jeito. Sabe que ela não estava com nenhuma farda de departamento. Ela simplesmente entrou dentro do serviço que Deus chamou ela para cumprir. Vai ver que até o chamado dela. Receber. Aleluia. Amém? E eu me senti tão bem-vinda. Bem-vinda. Eu disse, não, eu já estou aqui há um tempinho. Né? Ela disse, me perdoe porque eu sou nova. É tão interessante, né? Alguém que entrou há poucos meses na igreja. E quanto a nós que já estamos aqui, será que a gente, não, eu estou rindo para aquele povo lá, mas todo dia a mesma coisa, todo escalho a mesma coisa. Graça e paz, graça e paz. Mas ela me percebeu. Aleluia. Aleluia. Sirva ao Senhor no seu chamado com caráter. Romanos 12, 7, você não precisa abrir, mas fala assim, se o teu dom é servir, sirva. Outras versões falam, se o teu dom é ministrar, ministre. E essa palavra, esse servir, ministrar, vem do grego diaconia, que significa serviço prestado por um diácono. Sabe que o diaconato, ele representa os demais departamentos dentro do Ministério de Socorros. É claro que a gente não tem descrito na Bíblia a respeito do departamento infantil, do departamento de trânsito, né? Dos amadores, a gente não tem isso. Mas todas as vezes que você vê algo referente ao serviço do diácono, você que faz parte do Ministério de Socorros pode pregar para você isso também. E lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, que vai listar a respeito das características que o diácono deve ter. Se você for estudar direitinho essa passagem do capítulo 3 de 1 Timóteo, você vai ver que ele fala dos pastores, né? As características que os pastores precisam ter. E depois ele continua nos diáconos e é praticamente a mesma coisa. E ele começa assim no versículo 8. Ó. Quanto aos diáconos, da mesma maneira, devem ser honrados de uma só palavra, não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Lembra da consciência? Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que os desabonem, que exerçam o diaconato. As mulheres, da mesma maneira, respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa, governar bem os filhos e a própria casa. Pois todos aqueles que servirem bem. Você entende que esse pois é a mesma coisa do portanto? Você entende que esse pois está justificando algo relacionado ao que ele falou nos versículos anteriores. Pois todos que servirem bem. Ele está relacionando, querido, que servir bem, ele não diz, olha, todo diácono que varrer bem o piso, todo diácono que servir bem a mesa das viúvas. É isso que ele está falando? É isso que ele está falando? Não, ele não está falando, ele está falando características relacionadas ao caráter. E ele diz, todos que servirem bem, como diáconos, alcançarão a posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Então, Deus, querido, ele não vai olhar apenas para a tua habilidade, ele tem que olhar para o teu caráter. Você precisa ser alguém de caráter, sabe? Caráter não ficou para quem está no púlpito. Caráter ficou para todo cristão. E se o cristão serve e representa uma igreja para onde vai, aí é que tem que andar no caráter mesmo. E a gente não está falando de perfeição, amém? Mas sabe que é tão interessante porque ele nos mostra que se nós estamos andando no caráter de Deus, né? Se nós estamos exercendo esse caráter na nossa casa, no cuidado com os filhos, no cuidado com o nosso cônjuge, né? No nosso trabalho, significa que eu estou me deixando ser afetada pela palavra. E se a palavra afeta a minha forma de pensar e de agir, é impossível que ela não afete a minha forma de servir. Uma coisa é consequência da outra, amém? Às vezes, algumas pessoas não estão servindo tão bem na igreja porque na casa delas está tão pior quanto o serviço delas na igreja.
Às vezes, algumas pessoas estão fazendo de todo jeito, porque se a palavra não inspirou elas a servir com excelência, é porque nem na casa delas, tampouco elas estão andando com excelência. Amém? E sabe que ele narra aqui alguns benefícios do servir bem. Ele diz que a pessoa vai adquirir, né, assim, uma boa posição, uma posição de honra, e não fique achando que essa posição de honra é você, sei lá, ser elevado a um outro nível, ou você ser reconhecido, com um tapinha nas costas. Não é isso que ele está falando. Essa palavra alcançar ou adquirir vem do grego peripoio, que significa preservar, manter a salvo e proteger para si mesmo uma boa posição entre os cristãos. O Senhor está falando que essa posição de honra é você se posicionar bem no corpo de Cristo. É você estar preservado num lugar de fé que é difícil alguma coisa te abalar. E é por isso que ele fala depois, ele diz também vai alcançar uma intrepidez na fé. Imagina uma ousadia na fé a ponto de você falar e todas as coisas acontecerem. Imagina uma intrepidez na fé a ponto de você saber, rapaz, está acontecendo aquilo com fulano, mas eu tenho a palavra certa para ele, da hora certa, e eu vou lá aconselhar ele. É intrépido na fé, é aquela fé que inspira, é aquela fé que serve para você, mas serve para quem está do seu lado também. Amém? Quando, queridos, você também serve ao Senhor no corpo de Cristo, você está tendo uma oportunidade maravilhosa de ser treinado. Você está tendo uma oportunidade de cumprir a palavra no que diz respeito à submissão. Você aprende sobre submissão. Você aprende a andar em humildade. Amém? Vocês estão aqui? Então, só tem como a gente aprender determinadas coisas quando a gente se encaixa dentro de algum lugar no nosso serviço no corpo de Cristo. Do contrário, como é que a gente vai desenvolver essas habilidades? Amém? Então, se você está aqui, né, e ainda não faz parte de um departamento, eu quero te encorajar a servir. E eu quero te mostrar lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 13, a primeira coisa que você tem que fazer. Irmã, estou aqui, nunca servi, me converti nessa igreja ou me converti em outro lugar, estou a fim de servir. Aí, então vamos ver o que é que Romanos 12, 3 nos diz. Ele diz, porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Amém? A primeira coisa que eu e você nós precisamos ter para servir é uma autoimagem a respeito de nós mesmos, né? A autoimagem equilibrada. Sabe que eu não posso pensar muito além de mim, e eu não posso pensar muito aquém, porque se eu pensar muito aquém, eu não vou me sentir útil para nada. Eu vou achar, não dá certo, não, eu servir, eu entrar no diaconato, não, isso aí é demais para mim, não dá para mim, não. Não sei fazer isso aqui. Você já viu, às vezes a pessoa, tem gente que vai oferecer, irmã, tu não quer ir servir lá no departamento? Deus me livre, não sei não sei nem para onde é que vai isso aí. Não sei não. Você não pode pensar muito aquém e não pode pensar muito além, porque se você pensa muito além, você vai pensar, não, lá fora no secular eu exerço um cargo de liderança, então no mínimo eu exijo aqui um cargo de liderança na igreja. E não é assim que a banda toca. Amém? Quando você passa daquela portinha para cá, todas as suas patentes têm que ser deixadas daquela portinha para fora. Amém? Então, eu não posso, queridos, pensar nem além nem a quem. Eu preciso ter uma autoimagem equilibrada. E quando eu tenho uma autoimagem equilibrada, olha o que ele vai continuar falando no versículo 4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros. Quando eu tenho uma autoimagem equilibrada, uma imagem equilibrada ao meu próprio respeito, eu consigo entender que eu estou ligado aos outros. Eu preciso daquilo que está na sua vida, você precisa daquilo que está sobre a minha vida e assim vai. Amém? E uma certa vez, a gente estava num VC, né, há um tempo atrás, ano passado, e uma visitante estava lá de uma outra denominação. E essa visitante, ela durante todo o VC, ela ficou comparando todos os momentos do VC com aquele que ocorria na igreja dela. E não tem problema nenhum nisso, né? E ela ficava sempre falando, na minha igreja é assim, na hora da comunhão a gente faz assim, vocês fazem assim também, pois o nome lá desse departamento na igreja de vocês que é tal, lá na minha é tal. E ela toda empolgada falando e tal. Aí teve outra pessoa, que eu nem lembro quem foi, mas outra pessoa pegou e perguntou, ei, irmã, qual o departamento que você serve lá na sua igreja? De repente, aquela empolgação, eu vi que o semblante dela mudou. Ela sorriu assim, um sorriso meio amarelado.
Não, sabe que assim, há 2 anos eu estou lá, mas eu ainda não estou servindo em nenhum departamento. É mesmo, por quê? Não, porque lá na minha igreja, né? Eu tenho que participar de um acampamento que eu durmo 2 dias fora, para depois eu poder entrar num... Mulher, mas eu não gosto de dormir fora da minha casa. Sabe, querido, pessoas estão sendo paralisadas por tão pouco, para cumprir aquilo que Deus tem chamado elas para fazer. Pessoas têm sido paralisadas, talvez olhando assim, rapaz, eu vou lá fazer isso, já tem tanta gente que está fazendo, você se engana. Quando você vai ver os mesmos rostos, todos repetidos, as mesmas figurinhas, estão ocupando 2, 3, 4 departamentos porque falta gente. Isso é um dado estatístico, né? Que as igrejas brasileiras, parece que 20% das pessoas que frequentam uma denominação são as pessoas que de fato estão com a mão na massa, são as pessoas que de fato estão servindo. Eu acho que no Verbo não é assim. Eu acho que nós temos mais. Mas é pelo fato de nós termos mais que também a gente tem um número menor de pessoas. E você vê que geralmente a gente não tem aquele crescimento exponencial. Porque eu quero te dizer que crescimento nem sempre significa qualidade. Crescimento, mundaréu de gente, nem sempre significa que aquela igreja vai bem espiritualmente. Porque dentro daquele mundaréu de gente, tem muita gente que está sentada, acomodada, não serve em nada. E aqui a banda toca diferente, porque quando você começa a perceber, rapaz, eu só me encaixo dentro desse povo aqui se eu estou servindo. A banda toca diferente. Então, quem não quer servir acaba saindo. Não é que ninguém manda embora, não. Que aqui os braços vão estar sempre abertos. Mas o nosso encaixe, querido, o nosso lugar é ocupado no servir. Então, se você está, eu vou te dizendo logo para você não perder seu tempo. Se você está visitando essa igreja, eu acho que eu vou ficar aqui 2 anos, vou ver o que vai acontecer, querido. Você vai ter que servir. Amém? Aleluia. E sabe que quando a gente estimula ao servir, não é porque a gente está incomodado simplesmente, aquele irmão ali está sentado, não faz nada, não, querido, porque a obra vai continuar sendo tocada, amém? Mas é porque a gente deseja que você cresça e se desenvolva. E só é crescimento e desenvolvimento quando eu e você estamos servindo. Senão você vai ficar atrofiado, você vai ficar raquítico. E aqui a gente não quer ter nenhum mindinho raquítico, amém? Ou atrofiado. Aleluia. É tão bom, queridos, quando a gente vê alguém que entra no serviço do Senhor e aquela pessoa nasceu para aquilo. Aquilo cai como uma luva, sabe? Eu fico observando aqui, por exemplo, a irmã Lucinha, quando ela está servindo a gente lá, recepcionando, né, os ministros, é um cuidado tão diferenciado, é uma coisa tão... Você vê assim, aquela pessoa, ela nasceu para fazer... Eu não sei se ela tem essa consciência, né? Mas a senhora nasceu para fazer isso. Amém? E é tão tal que da última vez que eu vim ministrar aqui, eu lembro que eu até pedi para coisar o ar-condicionado, porque eu estava com a garganta ruim, né? Eu estava muito congesta e tudo mais. E aí eu lembro que eu pedi uma máscara para ela, ela me deu uma máscara. Passou, né? Acabou o culto. Depois entrou no segundo culto, eu fiquei para o terceiro, né? Para o terceiro culto. Aí eu sentei lá no fundo. E aí lá vem ela com outra máscara para mim. Olha, se você, não sei nem se ela lembra disso, se você quiser, só para você trocar a sua máscara agora por uma máscara limpa. Querida, eu nem estava mais na escala. Já como é que fala? O negócio trocou, né? Mudou agora, era outro ministro que já vinha, ela poderia muito bem, não, já cumpri com a Marília o que eu tinha que cumprir, vai em frente. Mas ela lembrou de mim, ela trouxe outra máscara limpinha para mim. Sabe por quê? Porque ela está ocupando aquilo que Deus chamou ela para fazer. Ela não está simplesmente cumprindo uma escala. Porque quando eu e você cumprimos uma escala, querido, você só vai conseguir dar aquilo que aquela escala exige naquele momento. E olhe lá. Mas se você estiver ocupando uma posição dentro daquilo que Deus te chamou para fazer, você vai transbordar. E sabe que esse é um ano não só de transbordar em coisas naturais, é um ano também de transbordar no nosso serviço, na forma que eu e você nós estamos servindo ao Senhor. O que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer a mais? Amém? Aleluia. Pegue essas pessoas, querido, como inspiração. Você tem muitas inspirações ao seu lado. Não precisa ser só uma pessoa que está num púlpito, porque isso aqui é uma pequena parte. Mas você tem muitas e muitas inspirações ao seu lado, na sua frente, atrás de você. Amém? Romanos 3:6. Ele começa dizendo assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Você não precisa abrir, mas eu vou citar aqui outros versículos que falam nesse mesmo sentido. Porquanto pela graça que me foi concedida,
apóstolo Paulo falava, exorto, né? Pela graça, ele diz, olha, de acordo com a graça que me foi dada, pela graça que me foi concedida. Efésios 4:7 diz, e a cada um de nós foi concedida a graça. Sabe que existe uma graça que te capacita, uma graça que atua sobre a tua vida para você cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer nessa terra. Então, não é segundo a tua força. Sabe que cada dom, cada ministério vai exigir um nível de graça, um nível de capacidade, não é assim? Porque ele diz que o dom é de acordo com a graça. Então, a quem muito é dado, né, tem muita responsabilidade, tem uma esfera de atuação maior. Se você foi chamado nesse sentido, não se preocupe, porque a graça do Senhor vai te sustentar. Amém? E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas elas têm uma mania de achar que só elas são ocupadas. Mas sabe que Deus sabe, querido, que você tem casa, Deus sabe que você tem filhos, Deus sabe que você tem um trabalho secular. O Senhor não vai chamar pessoas desocupadas. O Senhor sabe de tudo isso. Mas independente disso, nada disso, querido, que te ocupa no secular, vai ser um impedimento para você servir. E eu sou a prova disso, viva disso, porque quando eu começo a olhar para a minha vida, para as diferentes estações que eu vivenciei, sabe que em todas elas eu estive muito ocupada. Não teve nenhum momento da minha vida que eu disse assim, meu Deus, era tão bom aquele tempo. Eu acho que tinha, quando eu estava no útero da minha mãe. Aquele tempo que eu estava das pernas para cima. Fora aquele tempo, eu não estou lembrando de nenhum outro que eu estivesse desocupada. Porque eu sempre tive responsabilidades. Amém? Mas em todas as estações, a graça do Senhor cooperou comigo para que de alguma forma eu servisse. E glória a Deus que eu pude contar com líderes flexíveis. Está aqui pastor Danilo de exemplo, né? Que foi e é meu líder, enfim, é meu líder. A irmã Erideuda também, a Aline, né, do CVV. Sempre eu pude contar com líderes flexíveis, de eu explicar uma coisa. Olha, minha vida está na seguinte situação. Me ajuda aí nessa escala para acontecer tal coisa. Olha, estamos assim, nunca, querido, ninguém olhou para mim e disse assim, não, você vai ter que servir desse jeito aqui. Se não for essa escala desse jeito, não vai. Nunca aconteceu isso, querido. Então, não tem desculpa, porque nós não temos líderes carrascos, a gente tem líderes flexíveis. Sabe que você não precisa se preocupar, porque não vai ser cobrado de você um mesmo nível de entrega que talvez alguém que esteja se dedicando ao ministério de uma maneira exclusiva precise ter. A gente, os líderes e todos nós precisamos entender que as pessoas vivem diferentes estações. Então, eu como casada não posso me comparar, eu ainda não tenho filhos, mas eu não posso me comparar à vida do pastor Marcelo e da tia Samara, que tem filhos. É um outro estado, entendeu? Quem é solteiro não pode se comparar à minha condição, que é casado. A minha escala, por exemplo, às vezes eu tenho que adequar a escala do meu marido. E você que é solteiro, aí é que você pode servir mesmo. Você tem que servir à vontade. Pode arrochar. Pode botar as escalas tudinho que tiver. Amém? Quando eu entrei na igreja, há alguns anos atrás, olha, eu estava em ministério de jovens, no CVV, porque no diaconato, acho que foi depois de 2 anos que eu entrei na igreja, no ano seguinte eu entrei no CVV, os jovens. De vez em quando na igreja a gente ainda tinha que fazer uns casamentos, uns chás de fralda, que isso acontecia aqui, a gente organizava os casamentos, os chás de fralda, limpava tudo no final. Aí fui e me enfiei no Rema. Quando eu passei no vestibular, os meus 2 primeiros anos, no meu curso, eu cursei paralelamente o Rema. Então, eu cursava manhã e tarde da minha faculdade e à noite eu ia para o Rema. Sabe por quê? Porque uma graça me assistiu naquele tempo. Mas eu também estava solteira. Eu também chegava em casa e tinha minha roupa lavada e minha comida feita. Amém? Eu estou tentando trazer uma palavra de equilíbrio para você. Amém? Eu estou querendo dizer com isso que você não tem desculpas para não servir. Mas você vai servir de acordo com a graça que assiste o dom que está sobre a sua vida. Amém? E quem é que vai sinalizar essa intensidade ou essa ocupação do serviço ao Senhor, que ocupa isso na sua vida? Quem vai te sinalizar é o Espírito Santo. Porque às vezes eu falar isso abre brecha para alguns espertinhos pensarem, entendi. Não, eu estou casada, eu estou cheia de menino, me bote bem só uma vez na escala. Mas não é assim. Porque sabe que se você faz aquém, isso vai ser prejuízo para você também? Se na sua consciência você sabe, eu posso fazer mais, eu posso ir mais um pouquinho. Rapaz, eu posso me esticar bem aqui, eu não vou morrer não vai cair nenhum pedaço meu não, se eu for. Você pode se esticar mais um pouquinho. Se você sabe disso, querido, aí é sucesso. Então, eu não posso nem estar também pensando, né, fazendo aquém e cuidado também para quem está fazendo além. Isso é muito mais raro, fazer além. Mas essa é uma mensagem mais específica que eu digo para os nossos pastores. Para as pessoas que estão no ministério de maneira exclusiva, amém? Porque se, por exemplo, você está no ministério de maneira exclusiva, e a gente sabe que um sábado e domingo na vida de alguém que está se dedicando ao ministério de maneira exclusiva,
era para ser o dia do descanso, que é do povo de fora. Mas a gente não tem, eles não têm esse dia de descanso. Então, se eles não têm aquele dia de descanso, o dia de descanso deles tem que ser ou a segunda, ou a terça. Amém? Outro dia. Porque eu lembro muito do que a Zuleika, né, ela falou na escola de ministros. Ela falou a respeito, por exemplo, de algumas crianças que chegavam na escolinha, né, na segunda-feira, e aí começavam a brincar, as crianças entre si. E aí, teu pai te levou para onde nesse final de semana? E uma dizia, eu fui para o shopping, eu fui para o parque. E tu foi para onde? Eu fui para a igreja. Não que ir para a igreja não seja algo bom, maravilhoso, é digno, amém? Mas, querida, a gente precisa também ter cuidado com as nossas famílias, a gente precisa ter cuidado com os nossos. Porque, às vezes, os filhos estão crescendo ali no ritmo do casal, crescendo ali no ritmo, e glória a Deus, eles vão ver que você está servindo, que você está se esmerando, mas também você precisa dar tempo de qualidade e tempo de lazer para eles, porque eles são crianças, amém? É um cuidado que eu estou tendo com a sua vida falando isso. Então, cuidado que a gente não pode estar aquém do serviço, mas cuidado também com outro extremo de estar além. Amém? Aleluia. 1 Timóteo 4,16 diz, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Olha que coisa interessante. Cuidado de ti mesmo e do teu ensino. São coisas separadas. Cuidado de você. Em que sentido? Cuidado da sua alma, cuidado do seu corpo. E cuida também do teu ministério, para que você cumpra aquilo que você está falando. Para que você não esteja simplesmente falando, mas trazendo para a sua vida também. Cuida de ti e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida. Olha, mais uma vez ele distinguindo, não entenda o que eu estou falando, amém? Não que você está distinto do seu serviço, mas, querido, você é um corpo. Você é um espírito, aliás, mas você tem uma alma e mora dentro de um corpo. E você precisa cuidar e zelar pela sua alma e pelo seu corpo, amém? Por mais que você se estique, por mais que a graça do Senhor, a graça e a capacidade acima, né? Por mais que você faça isso, a gente precisa ter cuidado com o nosso corpo. Filipenses 2,25, você pode abrir lá comigo, vai narrar a respeito de Epafrodito, né? Epafrodito foi um auxiliador de Paulo, que foi enviado pelos filipenses para entregar uma oferta generosa a Paulo. E ele diz assim, o apóstolo Paulo em Filipenses 2,25, mesmo assim, creio que será necessário enviar-vos de volta Epafrodito. Então, Epafrodito já tinha ido, já tinha entregue, né, aquela oferta, e ele diz, meu querido irmão, auxiliador e companheiro de lutas. Significa que Epafrodito, ele não foi lá só entregar uma oferta. Por um tempo, provavelmente, ele ficou com Paulo, servindo em muitas coisas. E ele diz, mensageiro a quem enviaste para me ajudar nas minhas necessidades. Pois ele tem saudade de vós, e se sente angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Você já conheceu gente assim? A pessoa está triste e preocupada porque os outros estão preocupados com ela. Isso é tão cara de pastor. Isso é tão cara de quem está no ministério exclusivo. Às vezes a pessoa esquece até de si, lembrando dos outros e com medo do que os outros estão preocupados com ele. Não se preocupe comigo, não. E Epafrodito estava dessa forma. 27, de fato, ele esteve gravemente enfermo, à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, não apenas dele, mas igualmente do meu coração, para que eu não fosse afligido por tristeza sobre tristeza. Por isso, o enviarei a vós com mais urgência, a fim de que possais vos alegrar ao vê-lo novamente, e com isso eu sinta menos tristeza. Recebei-o, portanto, no Senhor, com grande alegria, e sempre honrai pessoas como ele, porquanto ele chegou às portas da morte, por amor à causa de Cristo. Eu quero te dizer que Epafrodito, ele não tinha diabetes, não era hipertensão, não era outra coisa, ele estava cansado, ele estava com burnout, ele estava no staff. Essa palavra enfermo, que ele diz aqui no versículo 27, gravemente enfermo, vem do grego, acho que é asteneu, né? Que lembra astenia. E na medicina a gente chama de astenia uma fraqueza, uma fadiga intensa. Ele estava astênico, ele estava fraco. É tão interessante isso, porque a Bíblia não está dizendo que o apóstolo Paulo foi lá e orou por ele, impôs as mãos sobre ele. Porque não era uma doença nesse sentido físico, mas era um staff. Você entende isso? E ele diz que por causa do amor a Cristo, ele chegou às portas da morte. E você vê que Paulo não romantiza. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele era peitudo, né? E ele dizia, olha, morrer para mim é lucro. Por que ele não disse para Epafrodito, meu irmão, se você for para a glória, você foi pela causa de Cristo? O morrer para você é lucro. Não, ele diz, olha, se esse homem morrer, eu vou ficar triste. Graças a Deus que Deus se compadeceu dele, porque eu não queria ter tristeza sobre tristeza. E eu acho interessante porque ele diz assim, ó, arriscando a própria vida, olha o que
olha o que Paulo fala no versículo 30. Para suprir a cooperação que vós não pudestes me conceder. Não é que Paulo está criticando os filipenses. Pelo contrário, se você for ler todo esse capítulo, você vai ver que ele agradece inúmeras vezes, porque não era a primeira nem a segunda. Acho que já era a terceira vez que os filipenses estavam mandando dinheiro para Paulo. Não é isso. Mas, de alguma forma, aquele povo não podia prestar uma ajuda, um socorro direto a Paulo. Seja por uma distância física, seja por logística. E um homem, em nome de todos os filipenses, foi lá prestar essa ajuda. Mas é interessante porque um homem, querido, cumpriu a função de vários outros. E sabe que na igreja muitas vezes acontece assim? Porque muitos estão paralisados, alguns estão tendo que se desdobrar em 2, 3, 4, 5 departamentos. E a gente não pode romantizar essas coisas. Porque glória a Deus que existe uma graça que assiste. É tão ruim, querido, você servir murmurando. Ai, meu Deus, eu estou tão cansado. Ai, meu Deus, eu não aguento mais. Ai, meu Deus, é tanta coisa. É tão ruim. Mas pior ainda é a gente saber que às vezes tem alguém do nosso lado que poderia estar compartilhando aquele fardo e não está. E eu quero te dizer, baseado naquilo que os filipenses fizeram, porque eles fizeram algo muito grande para Paulo, ofertar. Eu quero te dizer que seu dízimo pode ser do tamanho que for, e a sua oferta maior ainda, nada disso vai substituir o seu serviço. Nada disso vai substituir a sua mão na obra. Amém? Aleluia. Então, a falta de serviços de muitos na igreja acaba sobrecarregando outros. E você que está, às vezes, pegando 1000 coisas, começa a se sondar. Você está fazendo isso com alegria, com prazer, ou você está murmurando? Porque primeiro a gente deve se alinhar, mas a gente também precisa ter sabedoria para identificar a estação que a gente está. A gente pode ir mais um pouco ou está bom de recuar um pouco? A gente precisa ter sabedoria nisso. Amém? Aleluia. Eclesiastes 9:10 diz assim: tudo que te vier às mãos, faça conforme ou com toda a tua força, entende? Não é além disso aí, não. É conforme, de acordo. Lembra que a graça é conforme o dom é conforme a graça. Amém? Aleluia. Estamos finalizando. Lá em Romanos 12:11. Romanos 12:11. O apóstolo Paulo fala assim: não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, servir ao Senhor. Isso nos sinaliza que quando nós estamos agindo com falta de zelo, provavelmente a gente não está sendo fervoroso no espírito. Uma coisa deve acompanhar a outra. O meu serviço vai ser bem desempenhado se eu estiver espiritualmente ativo, se eu estiver espiritualmente fervoroso. Do contrário, vai ser um fardo, vai ser enfadonho, vai ser um peso. Amém? Então, eu preciso passar por essa peneira também. Será que eu estou realmente fervoroso? Será que eu estou sendo espiritual para cumprir aquilo que Deus me confiou às minhas mãos? Ou eu estou tratando as minhas escalas como mais uma escala, é mais um domingo, é mais uma quinta-feira? Aleluia. Aleluia. Sabe que existem ferramentas, naturalmente falando, que vão avaliar a qualidade do nosso serviço. Lá onde eu trabalho, por exemplo, eu estou trabalhando no OBS. E lá os coordenadores, os gestores, né? Disseram assim, a partir de agora o trabalho de vocês vai ser avaliado não mais com relação à quantidade, agora é a qualidade do seu atendimento. E eles conseguem mensurar isso. Como é que eles fazem? Eles avaliam a história no prontuário, se os enfermeiros, se os médicos estão escrevendo direitinho ou estão só jogando informação aleatória. Eles avaliam se, por exemplo, aquele paciente, ele passou por um profissional, foi encaminhado para outro, né? Se aquele paciente usufruiu de toda aquela equipe multidisciplinar disponível naquele lugar. Eles vão fazer questionário com os pacientes para avaliar se aquele atendimento foi bom, se você foi tratado bem, recepcionado bem. O que significa isso? Qualidade. Então, no mundo natural, existem formas de essa qualidade do serviço ser avaliada. Agora, às vezes, dentro da igreja, você faz um serviço meia boca e você acha que ninguém está vendo. Aí eu deixei lá o lixo. Lá no departamento infantil, deixei lá, ninguém não vai nem prestar atenção quem é que está nessa escala, eu vou me embora. Ou às vezes você faz um outro tipo de serviço e você faz de todo jeito, você dá o mínimo, igual aquele meme, né? Hoje eu vou dar o mínimo de mim, né? Não tem um meme assim? Hoje eu vou dar o mínimo e esse será o meu máximo. Sangue de Jesus. Amém? Mas sabe, como eu estava falando, no natural, essas coisas podem ser avaliadas com relação à qualidade. E a gente acha que no espiritual não tem ninguém fazendo um controle de qualidade, mas eu quero te dizer que os céus estão fazendo o controle de qualidade do teu serviço. Querido, é tão ruim perder tempo.
É tão ruim porque você se esforçar, cumprir suas escalas, mas você fazer de todo jeito, lá vai ter uma peneira bem grande. Não é a Bíblia que está dizendo isso, eu acredito. Né? Uma peneira bem grande, aquelas coisas vão passar. E vamos ver o que é que vai ficar de obra que serviu. 1 Coríntios 3,10, ele vai falar que é o fogo, né? Não é peneira, mas também serve. 1 Coríntios 3,10, ele diz: segundo a graça de Deus, que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem como cada um o constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade. Você pode repetir comigo isso? Diga assim: o fogo provará a qualidade da minha obra. Amém? Irmã, você está falando é do inferno, é misericórdia. Não, não estou falando do inferno. Esse dia que ele está falando aqui é o dia do tribunal de Cristo. O dia em que nós seremos julgados conforme as nossas obras. E ele diz assim, olha, no 14, se a obra que alguém construir permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Por quê? Porque você perdeu um galardão. Amém? Ainda assim será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. O famoso escapou fedendo. Escapou fedendo, amém? Você passou, glória a Deus, meu Deus, pensei que não ia dar para passar, mas deu. Só que as obras, queridos, se as obras que você construiu foi de feno, foi de palha, isso tudo vai se queimar. E você já vai ficar bem bonito. Meu Deus do céu, mas eu dei tanto tempo na minha vida naquela igreja, não passou nadinha, não. Não passou nada, porque o seu coração foi visto naquele dia. Nesse dia, querido, se eu estiver aqui num púlpito, sem um coração alinhado, sem saber o que eu estou fazendo, tendo feito uma coisa meia boca, sem ter estudado direito, isso aqui, vocês vão ser edificados, glória a Deus. Mas essa minha obra, ela vai ser queimada como que um feno, uma palha passada no fogo. Amém? Então, querido, começa a refletir a respeito da maneira que você está servindo. Porque você não está servindo, claro que a tua obra alcança homens, amém? Mas você está servindo primeiramente ao Senhor. E o fogo vai provar a tua obra. Se é ouro, se é prata, se é feno, se é palha. Aleluia, amém? E tudo isso que a gente ministrou, né, nessa tarde, é a respeito de como nós servirmos ao Senhor. Dentro do nosso chamado com sabedoria. Não é fazer por fazer. Como eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo. E quando você começar a se sentir fadigado, quando as coisas parecerem ficar assim turvas, aí você respira e diz, espera aí, eu tenho que, né? Vou cumprir essa escala hoje. Como é que eu estou emocionalmente? Vou respirar fundo. Sabe por quê? Porque às vezes, querido, já aconteceu muitas vezes, de eu no meu natural ir atender um paciente, eu estar por aqui. Eu estar naquele dia que não é o meu melhor dia, mas aquela pessoa não tem nada a ver com a forma que eu estou. Eu tenho que prestar o bom atendimento para ele, porque se eu não prestar atenção no que eu estou passando, no que eu estou escrevendo, eu posso prejudicar a vida de alguém, não é assim? Só que a diferença é que no serviço você está prejudicando a si mesmo, quando você não está bem e não está prestando atenção no que você está fazendo. Amém? Aleluia. O louvor pode subir, amém? Vamos ficar de pé para a gente agradecer ao Senhor. Aleluia. Querida, eu quero te estimular. De fato, você que está aqui e que ainda não está num departamento, sabe? Procura algum líder, procura um lugar onde você possa se encaixar, onde você possa crescer, onde você possa se desenvolver. Busca a sabedoria do Senhor para saber o que você vai fazer, mas você precisa estar envolvido na obra do Senhor. Amém? Aleluia. Obrigada, Senhor, por essa tarde. Obrigada porque o Senhor tratou conosco. Obrigada porque nós estamos saindo daqui abastecidos, Senhor. Obrigada porque eu declaro, Senhor, que nenhum de nós vai olhar para o nosso serviço da mesma forma. Aqueles que podem ir um pouco mais irão. Aqueles que precisam abrir mão de algumas outras coisas para servir melhor, de maneira mais eficaz em determinado lugar ou departamento, assim farão.
Eu creio, Pai, na Tua sabedoria nos guiando em todas as coisas. Nos perdoa, Pai, por qualquer semente de murmuração que tenha atrasado o nosso crescimento em Ti. Qualquer semente de murmuração que tem transformado uma obra em palha ou em feno. Nós queremos, Pai, que as nossas obras, elas sejam passadas pelo fogo e elas não sejam consumidas. Oh, Pai, obrigada porque a Tua palavra diz que o Senhor está garantindo uma coroa para aqueles que almejam o Teu retorno. E eu te dou graças porque nesse Teu retorno, a Tua palavra diz que o Senhor vem com o Teu galardão na mão para nos entregar. Sabe, querido, você não está aqui fazendo por fazer. Ainda que no natural você possa pensar que nada está acontecendo, mas coisas estão acontecendo. O seu bom depósito está sendo acumulado nos céus. E sabe que nos céus não vão ter, talvez tenham patentes, mas patentes referentes àquilo que você fez nessa terra. O que você fez não é só o que importa, mas como você fez. Aleluia, Pai, nós te damos graças, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós serviremos com mais consciência, com mais fervor, com mais intensidade, com mais clareza. Esse ano nós iremos transbordar também no nosso serviço ao Senhor. Aleluia, porque não é peso, é uma honra, é um prazer te servir. Aleluia, nós somos abastecidos, querido. Eu queria orar especificamente. Se você está aqui, você talvez se sente um pouco cansado, querido. É natural você estar cansado. Mas, sabe, eu queria orar por você. Você que talvez esteja se sentindo, independente do tanto de departamento que você tem, não tem a ver com isso. Mas você está sentindo que precisa de um renovo da parte do Senhor para servir a Ele. Você diz assim, eu amo o Senhor, eu gosto de servir na obra, mas eu me sinto um pouco assim cansado. Parece que a graça não está mais, ela está. Amém? Eu queria que você só levantasse as suas mãos onde você está, que eu quero orar por você, para que o Senhor renove as suas forças, para que você continue correndo e cumprindo a carreira com velocidade. Tem alguém assim aqui? Levanta as suas mãos onde você está. Aleluia. Obrigada, Pai, por cada uma dessas pessoas. Eu declaro, Pai, a graça do Senhor assistenciando a vida delas. Eu declaro que elas correrão e não se fadigarão, Pai. Eu declaro que elas aprenderão a olhar de uma forma diferente para o serviço que elas têm desempenhado para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Gostaria também de saber se existe alguém aqui no nosso meio que nunca fez uma oração recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que a todos quanto receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos aqueles que creem no seu nome. Existe alguém aqui que nunca fez essa oração, recebendo a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Todos salvos. Alguém aqui nunca recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Isso te capacita para o serviço também, para que você opere nos dons. Amém? Alguém aqui ainda não foi batizado? Tem pessoas que vão te conduzir até uma sala e orar com você. Existe alguém aqui que gostaria de receber oração por cura? Você chegou aqui com alguma dor, alguma enfermidade, algum diagnóstico? A Bíblia diz que se nós impusermos as mãos sobre os enfermos, eles sararão. Existe alguém aqui que gostaria de oração por cura? Aleluia, todos sarados, todos prósperos, todos salvos, todos chamados para uma obra. Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Você foi abençoado essa tarde? Que palavra maravilhosa, que tema poderoso que tem nos alcançado ao longo dessa jornada, desses dias. Nós temos aprendido muito. Eu queria até aproveitar e fazer aqui algumas indicações literárias para você, para que você entenda um pouco mais sobre isso. Em Busca de Timóteo é um livro poderoso que vai te ensinar muitas coisas a respeito do chamado, do serviço e dessa entrega que de fato nós devemos dar, correspondendo àquilo que o Senhor nos chamou. Esse outro livro aqui de Rick Renner, Diga Sim, você pode passar lá no nosso Verbo Shop e adquirir esses livros que vão certamente te acrescentar muitas coisas, em nome de Jesus. A gente já estamos finalizando o nosso culto e eu quero saber dos nossos visitantes. Cadê você? Lembra que eu disse que voltaria aqui, que nós temos uma sala lá atrás, nós temos os irmãos sinalizando para você. Olha lá, você pode ir agora mesmo, a pessoa que te convidou também pode ir com você. Vai ser bem rápido e uma salva de palmas bem calorosa para eles. Glória a Deus, volte outras vezes, em nome de Jesus. Gente, o Rema continua com suas matrículas abertas e a Maratona Rema também começou. Vá lá, corra. Você que é graduado, pegue junto com alguém aí, traga pessoas também e faça
faça essa pessoa correr nesse percurso desse próximo ano aí, né, sem pagar nada. Eu sei que alguém vai chegar nesse pódio aí, em nome de Jesus, amém? Eu quero dizer também que o Acamp Kids está com a sua inscrição aberta, começou exatamente hoje. Então, ao final, você pode passar lá no balcão de informações, faça a inscrição da sua criança, em nome de Jesus. Quero dizer também que na próxima terça-feira nós temos um Verbo em Casa especial. E se você ainda não faz parte do Verbo em Casa, ainda não tem um grupo que você faz parte, lá no final você pode procurar um endereço mais próximo da sua casa e se envolver também, amém? No nosso Verbo Café hoje nós temos um lanche especial preparado pelo Life, nosso departamento de adolescentes, que nos serve tão bem aqui, e esse é o momento também de nós chegarmos juntos e cooperarmos com eles, amém, gente? Então, se você tem alguma informação que você precisa, ao final você pode passar no nosso balcão de informações. Os nossos pastores também estarão aqui ao final. Se você precisar de algum aconselhamento, alguma oração rápida, eles estarão aqui para te ajudar. Mais alguma coisa, pastor Danilo? Tudo certo? Então sejam abençoados na prática dessa palavra. Eu declaro em nome de Jesus uma semana próspera e cheia de boas notícias. Como diz nosso pastor, o seu telefone vai tocar. Boas notícias estão chegando em nome de Jesus.